E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as sequências. Na aula de hoje nós falaremos a respeito da lei de formação e para isso, para que a gente consiga, determinar, a gente vai passar por 3 etapas. A primeira delas é a chamada fórmula de recorrência. Depois nós falaremos como é possível expressar cada termo em função da posição que esse termo ocupa. E, por fim, nós vamos ver a questão de construir sequências numéricas utilizando a propriedade dos termos, tá bom? Então, vamos começar. E, para começar, eu já chamo a tua atenção para o seguinte fato. Em algumas sequências numéricas, nós podemos determinar qualquer termo se nós soubermos o padrão ou a ordem que relaciona esses termos. A ordem, quando a gente menciona aqui essa palavrinha ordem, na verdade é aquele, como é que eu vou te dizer assim, uma relação entre os elementos da sequência, tá? E aqui, a gente usou a palavrinha ordem, mas não é que seja ordem que aparece, não necessariamente. Às vezes existe uma propriedade, uma relação entre os elementos das sequências e é justamente sobre isso que nós vamos falar. Para isso, para que a gente consiga determinar qualquer termo, nós vamos estudar 3 maneiras, tá? E quais são essas 3 maneiras de determinar os elementos de uma sequência? A primeira delas é a chamada pelo uso da fórmula de recorrência, tá? E aqui eu já chamo a tua atenção porque quando nós falamos fórmula de recorrência, algumas pessoas confundem com lei de formação, tá? Uma até que ajuda a outra, mas eu não posso dizer que toda fórmula de recorrência é uma lei de formação, até porque você vai ver que a estrutura da fórmula de recorrência ela é um pouquinho diferente da estrutura da lei de formação, tá bom? Eu também posso identificar os elementos de uma sequência expressando cada termo em função da sua posição. E, por fim, eu posso também fazer uso da propriedade dos termos envolvidos na sequência, justamente para determinar qualquer elemento dessa sequência, tá bom? Vamos começar falando a primeira, que é justamente por uso da fórmula de recorrência. Bom, essa fórmula de recorrência, ela aqui, eu te chamo a atenção porque eu tenho 2 regrinhas que são passadas para nós. Qual é a primeira delas? A primeira delas é a identificação do primeiro termo, do termo A1, tá? Lembra, nós estamos trabalhando com as sequências. Os termos dessa sequência, eles são organizados em uma ordem. No caso, então, eu tenho o primeiro termo é o A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3 e assim sucessivamente. Então, no caso da fórmula de recorrência, perceba que eu já tenho a primeira regra, que é justamente como é que eu identifico esse primeiro termo, tá? Ou, às vezes, esse primeiro termo ele já é definido na lei de recorrência, tá? E também tem uma outra regrinha, que é justamente como que eu vou calcular os termos seguintes, no caso, aqui chamados de AN, tá? A partir do antecessor, quem é o antecessor do termo AN? O AN menos 1. Ou ainda, tem alguma estratégia de cálculo que vai ser associada. Vamos ver aqui um exemplo para que fique mais clara essa compreensão para você. Gente, olha, aqui no primeiro exemplo diz o seguinte: escrever a sequência finita, F, cujos termos obedecem à seguinte fórmula de recorrência. Perceba aqui, ó. Ele já me definiu quem é A1, ele disse que A1 é o número 2, e ele me disse que o AN ele é obtido quando eu fizer a continha AN menos 1 mais 3, tá? E isso, detalhe, lembra? Por que ele está me dizendo aqui os valores de N que eu vou usar? Justamente porque ele me afirmou que se trata de uma sequência finita. Então, eu já sei, quem vai ser o primeiro elemento, porque ele já informou isso para mim, e sei como é que eu descubro todos os outros até o último, tá? E para isso, eu vou fazer uso do N, sendo que esse N pertence a esse conjunto aqui, formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Então, perceba que nós vamos fazer a substituição. Lá no lugar de N, eu vou colocar todos esses valores aqui para eu descobrir os termos da sequência, tá? E montar a sequência. Então, o que a gente tem? A gente tem que, quando eu fizer o N igual a 2, significa dizer que eu estou calculando o A2. Lembra que o AN era o AN menos 1 mais 3. Então, para eu descobrir A2, eu estou fazendo A2 menos 1, que é o A1, mais 3. Ou seja, quem é o A1 que ele definiu ainda há pouco?
O A1 definido vale 2, e 2 mais 3 resulta em 5. Pronto, eu já sei dizer quem é o meu termo A2. O meu segundo termo nessa sequência vale 5. E isso nós vamos fazer para todos até chegar lá no último valor de n que foi informado na primeira questão, tá? Então, n igual a 3. Estou calculando A3, significa dizer que eu estou fazendo A3 menos 1, que é A2, mais 3. Quem é A2 mesmo? Acabamos de achar. A2 vale 5. Então, eu estou fazendo 5 mais 3, por consequência, esse resultado vale 8. Ou seja, A3, 8. Vamos fazer também o n igual a 4. Significa dizer que eu estou calculando o A4, ou seja, A3 mais 3. Quem é o A3? O 8, acabamos de achar. E 8 mais 3 vale 11. Vamos fazer o n igual a 5. Então, eu estou calculando A5, que nada mais é do que A4 mais 3, ou seja, 11 mais 3, que resulta em 14. Vamos fazer também o n igual a 6. Quando eu faço o n igual a 6, eu estou calculando o A6, que nada mais é do que esse A5 mais 3. Quem foi o A5? O A5 vale 14. E 14 mais 3 resulta em 17. Bom, lembra que ele me definiu que essa sequência é chamada de F, e ela, quem é essa sequência? Acabamos de achar todos os elementos, né? 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Pronto, sequência formada, tá bom? Então, vamos ver aqui agora um segundo exemplo. Para esse segundo exemplo, aqui o objetivo é escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita G, tá? Dada pela seguinte fórmula de recorrência. Perceba aqui que ele me definiu quem é o B1, tá? No caso, o B1 vale 1 e o Bn vai ser 3 que multiplica o Bn menos 1, tá? Lembrando que esse n é um número natural e ele também é um número maior ou igual a 2. Renata, por que agora mudou um pouquinho? Por que agora ele disse que o n tem que ser maior ou igual a 2? Por que não começa do 1? Gente, as sequências, lembra que elas são organizadas, né, por termos? Primeiro termo A1, segundo termo A2, ou, aqui para esse exemplo, primeiro termo B1, segundo termo B2 e assim sucessivamente. Aqui, gente, se eu não fixar o n maior ou igual a 2, significa que eu começo da unidade. E quando eu faço n igual a 1, eu estou calculando B1 e B1 já foi definido, tá? Então, é por esse motivo que ele já me informa que o n, os valores de n que eu vou poder usar, vão ser a partir do 2. 2 e maiores que ele. Por isso, n maior ou igual a 2. Se eu fizer n igual a 1, eu já sei quem é, sem precisar fazer nenhum cálculo. Já foi definido aqui o primeiro termo, tá bom? Então, ó, n igual a 2. Quando eu faço n igual a 2, eu estou calculando quem? O B2. E para calcular o B2, eu estou fazendo 3 vezes 2 menos 1, que é B1, tá? B índice n menos 1, então, no caso, B índice n, o n seria 2, 2 menos 1, 1. Então, eu estou fazendo 3 vezes B1. E quem é B1 mesmo? B1 vale 1. Então, 3 vezes 1, 3. Guardou, tá? Eu já tenho aí o segundo termo dessa sequência chamada de G. Lembra que ele pediu para eu escrever os 5 termos, tá? Então, fazendo n igual a 3, eu estou calculando B3, ou seja, 3 vezes B2. Quem é B2? Acabamos de achar, vale 3, e 3 vezes 3 vale 9. Vamos fazer agora o n igual a 4. Quando eu faço n igual a 4, eu estou calculando o B4. E esse B4 é obtido quando eu faço a multiplicação do 3 pelo B3. Quem é B3? B3 vale 9, acabamos de achar. E 3 vezes 9 resulta em 27. Certinho, gente? Olha só, continuando aí, agora eu estou fazendo o n igual a 5. Quando eu faço n igual a 5, significa dizer que eu estou calculando o B5. E esse B5 é obtido quando eu faço a multiplicação do 3 pelo B4. Quem é B4 mesmo? Achamos ainda há pouco, ele vale 27. E 3 vezes 27 resulta em 81, tá bom? Como ele me pediu apenas os 5 primeiros termos, eu já monto aqui a sequência G e ela é escrita da seguinte forma: 1, 3, 9, 27, 81 e assim sucessivamente. Perceba que tem uma pequena diferença desse segundo exemplo aqui para o primeiro exemplo. Lá no primeiro exemplo, foi informado para nós que a sequência era finita. Então, eu escrevi
todos os elementos que fazem parte dessa sequência. Aqui, nesse segundo exemplo, essa sequência aqui chamada de G, já foi informado que ela é infinita. Então, eu não vou saber descobrir, nem tenho como, né, informar quem é esse último elemento, já que eu não sei dizer quem é o último. Não tem último, ela é infinita. Mas, né, a característica é uma para indicar isso, que essa sequência continua indefinidamente, tá bom? Agora, nós vamos passar para a segunda forma, tá? A segunda forma, para eu escrever qualquer termo de uma sequência, é justamente quando eu expresso cada termo em função da sua posição. Como é que é isso? Bom, existe uma fórmula, né, que é expressa, essa fórmula ela vai ser, né, de maneira geral representada por AN, e essa fórmula ela vai dizer exatamente o que eu tenho que fazer para dizer qualquer elemento que faz parte dessa sequência, tá? Obviamente, se a fórmula ela é AN, ela está dita em função do N, e esse N representa o quê? A posição que o elemento ocupa na sequência. Lembra que eu disse para você? N igual a 1, A1. N igual a 2, A2. N igual a 3, A3. É isso, tá bom? Então, já vamos passar aqui para o exemplo. E nesse exemplo agora, perceba aqui como ele se apresenta. Olha só. Escrever a sequência finita F, cujos termos obedecem à lei. Perceba, tá? A N igual a 2 elevado a N com N, né, pertencente ao conjunto formado pelos números 1, 2, 3 e 4. Gente, olha só, aqui ele não me definiu mais primeiro termo. Ele já me deu a lei de formação, né, no caso aqui, a função de acordo com a posição, ela é dada por AN igual a 2 elevado a N. E detalhe, ele disse para mim que se trata de uma sequência finita, tá? Então, eu vou ter que determinar todos os elementos dela, porque ele já até me disse que o N que eu vou usar, ele faz parte desse conjunto aqui formado por esses 4 elementos, tá bom? Então, significa dizer, né, quando eu fizer o A1, eu estou calculando já de imediato o primeiro termo, então eu vou fazer 2 elevado a N, como N é 1, 2 elevado a 1, que resulta no próprio 2. Já sei quem é o primeiro termo. E o segundo, 2 ao quadrado, resulta em 4. Já temos o segundo termo. E o terceiro, 2 elevado à terceira potência, que resulta em 8, tá? O quarto termo, 2 elevado à quarta potência, que resulta em 16, tá? Logo, como eu já usei todos os elementos, né, que eu posso usar lá no lugarzinho do N, todos os valores, escrita pelos seguintes elementos, 2, 4, 8 e 16. Vamos ver agora um segundo exemplo. Para o segundo exemplo, aqui chamo a tua atenção, porque ele já diz para nós o tipo de sequência, no caso ele informa que a sequência é infinita, ele deu nome para ela, disse que ela é chamada de G, e disse mais, ele disse para a gente escrever os 5 termos iniciais, né, no caso, e disse que os elementos dessa sequência, eles obedecem à seguinte relação, Bn igual a 3 vezes n mais 1, detalhe, esse n é qualquer número natural com exclusão do zero, tá? Então, por que é com exclusão do zero, Renata? Gente, como é que eu vou usar B0? Qual é esse termo na sequência? Não tem, né? Não tem termo B0, por isso que ele pede, né, ele chama a atenção para que eu não use o zero, tá bom? Então, já que eu estou calculando os 5 primeiros termos, eu estou fazendo logo o B1, e o B1 ele é obtido quando eu faço a seguinte continha, 3 vezes 1 mais 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, então o primeiro termo, o B1, vale 4. B2, quem é B2? Ora, B2 é 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Pronto. Segundo elemento da minha sequência, vale 7. Quem é o B3? Ora, B3 é o 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Pronto, terceiro termo da minha sequência. Quem é agora o B4? O B4 ele é obtido quando eu faço a seguinte continha, 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4 vale 12, e 12 mais 1, 13. Pronto. Quarto termo da minha sequência já identificado. Lembra que ele pediu para nós identificarmos os 5 primeiros. Então, B5, ele é obtido quando nós fazemos 3 vezes 5 mais 1, 3 vezes 5 dá 15, 15 mais 1, 16, prontinho. Fechamos todos os elementos que foram solicitados.
A sequência é finita? Não, a sequência é infinita. Lembre sempre de colocar uma reticências. E a sequência G, ela tem esses 5 primeiros termos. 4, 7, 10, 13, 16 e assim sucessivamente, tá bom? Bom, aqui eu chamo a tua atenção para esse primeiro exemplo no seguinte detalhe. Ele já me diz que é uma sequência finita, chamada de f, e ele me diz também que ela possui 6 termos, em que cada termo é igual ao número de divisores inteiros do respectivo índice. Gente, aqui eu vou chamar a tua atenção até para que você não se confunda. Olha aqui essa informação que é importante e ela é determinante para a quantidade de divisores. Ele falou divisores inteiros. Perceba que quando eu estou trabalhando com divisores inteiros, a divisor inteiro é diferente de divisor natural, tá? Então, quando eu estou fazendo os divisores de 1, se fossem os divisores naturais do 1, seria apenas 1, que é ele próprio. Mas os inteiros, eu tenho tanto 1 quanto o menos 1. Portanto, nesse caso aqui, o primeiro termo vale 2. Por quê? Porque o 1 possui 2 divisores inteiros. Gente, isso é muito importante para que você não erre a sequência, tá? Tem que ler com muita atenção esse enunciado para você não achar, pai, Renata está ficando doida, só pode. Não, estou ficando doida não. No enunciado ele foi muito claro. Ele disse que eu preciso informar a quantidade de divisores inteiros, tá bom? Divisores do 2. Ora, divisores do 2 eu tenho 1 menos 1, 2 e menos 2. Portanto, o A2, a quantidade de divisores do 2, que é o índice, vale 4. O A3, no caso, os divisores do 3. Então, eu tenho 1 menos 1, 3 e menos 3. Portanto, eu também tenho 4 divisores, tá? Os divisores do 4. Ora, os divisores do 4, divisores inteiros, chamo sempre a tua atenção para isso, é 1 menos 1, 2 menos 2 e 4 com menos 4. Ora, quantidade de divisores do 4 são 6. Tenho também os divisores do 5. 1 menos 1, 5 menos 5, portanto, o A5, a quantidade de divisores do 5, vale 4, tá? E os divisores do 6. Divisores inteiros, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 e 6 menos 6. Portanto, o A6, ele possui 8 divisores inteiros, tá? Logo, aqui nesse caso, a nossa sequência F, ela é escrita da seguinte forma: 2, 4, 4, 6, 4 e 8. Perceba que, aparentemente, essa sequência aqui, ela não tem, assim, né, uma fórmula que a gente está acostumado a sempre entender, né, um número após o outro a partir de um raciocínio lógico, um raciocínio de cálculo, um raciocínio matemático, tá? E nesse caso aqui não, aqui foi muito importante, foi determinante o que o enunciado dizia para você. Então, gente, chama a tua atenção mais uma vez. Leia o enunciado direitinho, grife se for necessário, tá? Espero que você tenha compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Beijo.